Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de pratos. Temos aqui alguns exemplares que produzimos aqui no ateliê, e esses daqui são especificamente pratos feitos em moldes de MDF, que é o que a gente vai falar hoje, que eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Eu tenho aqui esses, vocês conseguem ouvir o barulho? São pratos que já estão no ponto de biscoito, né? Já tiveram a primeira queima do forno, tá? E esse aqui é um prato mais fundo. Temos aqui também esses que estão no ponto de couro, né? Esse prato daqui é exatamente igual a esse aqui, feito no mesmo molde, né? Que esse daqui também. E esse daqui num molde maior, onde a borda ela foi feita uma arte, tá vendo? Vocês conseguem ver? Foi feita uma arte aqui na borda desse prato. Eu vou mostrar para vocês também como que é feito essa parte da modelagem, tá certo? E estes aqui que são os moldes que são utilizados no molde do prato. Por exemplo, para esse prato mais fundo aqui, a gente utilizou esses dois primeiros aqui, tá vendo? Aqui ele não vai encaixar muito perfeitamente porque ele já foi queimado, já teve a primeira queima lá no forno, então ele já teve, a argila já teve a retração dela, né? Então ela já ficou um pouco menor ainda. Então para esse prato a gente vai usar esses dois moldes aqui, tá vendo? Eles são separadinhos, mas quando unidos a gente faz aí um prato mais fundo, tá vendo? E esse terceiro molde aqui da peça, a gente faz esse prato médio, né? Usando essa face aqui do molde, tá vendo? Considere aqui a retração da argila, que essa aqui já foi para a primeira queima, mas pelo prato que está no ponto de couro, vocês conseguem ver perfeitamente bem como que o encaixe no molde fica mais bem colocado, tá vendo? Esses moldes de MDF compensado, você acha esse molde em casas de cerâmica, lojas de artesanato que vendem esse grupo de peças, tá vendo? Tem vários formatos, tem oval, tem quadrado, depende aí do tipo de peça que você quer fazer, né? Com essa última peça aqui você faz um prato muito maior, por exemplo, tá vendo? E essas placas de MDFs, elas são bem maleáveis e multiformes, né? Então você consegue fazer muitos objetos unindo diferentes peças. Se você colocar todas essas peças unidas, por exemplo, pode ser que dê uma bela fruteira ou uma saladeira, né? Utilizando essa forma, todas essas formas, por exemplo. Tá vendo? Então eu vou deixar separado aqui, porque o molde é num segundo momento que a gente vai usar. Lembrando que esses são pratos feitos com molde e placa, tá? Primeiro a gente vai fazer a placa. Vamos lá?
Vamos fazer aqui a tradicional cabeça de boi, pra gente amassar bem a argila e eliminar aí o máximo de bolha que a gente puder. Sempre pegando, viu gente, a argila de modo a evitar as pontas dos dedos, tá? Para não marcar ela e evitar assim as bolhas. Mas as batidinhas sempre importante, né? E agora vamos fazer aquela tradicional pancada para abrir a placa. Eu gosto de, na medida que for virando, tirar esse excesso que fica um pouco aqui na mesa de trabalho, tá? Para manter a argila mais uniforme, o formato mais certo e tirar qualquer impureza também que pode danificar a placa. Então vamos passar agora para a fase de bater a argila. Vamos deixar sempre aqui perto da gente a água com o pote de água com a espátula, tá? Pra gente tirar as bolhas e o rolo. As canaletas são as ripas de madeira, viu gente? Que a gente vai colocar aqui do lado para garantir que a placa de argila não fique numa espessura nem irregular e nem menor do que isso daqui, que é o ideal para a gente fazer aquele prato. Depois que passou o rolo, vem com a espátula, né, levemente umedecida. A gente tira o excesso de água, tá? Para não encharcar a placa. Passamos aqui a placa. Num primeiro momento, bem leve, só para espalhar a água dela, tá? E depois você passa ela com mais força para que uma possível bolha possa aparecer. Por enquanto nenhuma. Então viramos agora. Batemos. E é sempre nessa ordem, viu gente? Virou, rolo, espátula, tá bom? Então primeiro você passa o rolo agora, vocês vão ver como que a argila vai responder ao rolo nesse primeiro momento, olha lá. Olha o tanto que a argila ela tá respondendo ao movimento do rolo. Ah, quantas vezes que eu tenho que passar o rolo, quantas vezes que eu vou fazer essa virada, tudo depende da sua forma de trabalho, tá bom? Por exemplo, numa virada, quantas vezes que eu passo o rolo? Você vai passar o rolo até o momento que você perceber que a argila não está respondendo mais ao movimento, que ela não está deslocando mais, que ela não está abrindo mais. Né? Então aí nesse momento que você perceber que você está imprimindo muita força ao rolo, você para, tá bom? Porque não é necessário fazer muita força. Então nesse momento você deixa o rolo de lado e passa para a parte da espátula. Umedece ela, retira o excesso de água, passa levemente aqui para espalhar a água e depois
de forma mais forte e sempre procurando conter a argila aqui nas arestas da placa para evitar que as pontas se espalhem e assim consequentemente fiquem muito mais finas, né? Então quando você vem com a espátula, você contém ela aqui no ângulo de 90 graus e inclina para você fazer o movimento de deslize. Contém, inclina, desliza. Contém, inclina, desliza. Contém, inclina, desliza. Tá vendo? E assim você vai fazer 360 graus da placa. Quando você achar que está muito seca, ao deslizar a espátula a argila está ficando muito danificada, você umedece ela novamente. Retira o excesso, contém, desliza. Contém, desliza. E aí chega um momento que você já percebeu que nessa virada, nessa face da placa, as arestas já foram bem contidas, você pode só deslizar a espátula. Aqui no momento eu ainda não identifiquei nenhuma bolha. Vamos passar para o outro lado. Na hora que a placa começa a tomar forma desse jeito, você passa a utilizar a espátula para te auxiliar nessa virada, tá certo? Para não utilizar a ponta dos dedos para não marcar a sua placa. Então você vem por baixo dela aqui, só para te ajudar a levantar nessa primeira parte, e vem com a palma da mão e você vai trabalhando com a palma da mão para não marcar a sua placa. É igual na culinária, viu gente? Você tem que manusear a sua placa de forma que você não vai danificá-la, tá bom? Aqui eu tô repousando ela sobre o meu braço, desse jeito, porque eu vou retirar aqueles excessos que eu falei com vocês. Alguns pedaços da própria argila que ficam sobre a mesa, mas que quando eu virar a placa pode ser que ela prejudique ali a minha placa. Então eu retiro, limpo a mesa novamente e agora viro, né? Nesse momento, as canaletas, as ripas de madeira, como vocês preferirem chamar, condutores, muita gente dá vários nomes para isso daqui. Nesse momento eles já se fazem muito necessários, porque ela já está atingindo a espessura próxima, né, necessária. Então nesse momento, a olho nu, a gente também não consegue controlar, né, calibrar muito bem aqui a posição do rolo. Então nesse momento, né, de avanço aqui da placa, as ripas de madeira já são muito importantes e essenciais. Deixo elas aqui dessa forma, porque esse meu rolo, ele é bastante largo, né, que é um rolo que eu inclusive recomendo para trabalhar. Evitem trabalhar com rolos menores, porque com rolos menores vocês vão conseguir fazer placas menores, né? Então não é impossível fazer placas maiores com rolos menores. Só que você vai ter que imprimir uma quantidade maior de movimentos e numa largura de ripas que pode ser que você não consiga calibrar aqui com um rolo menor a sua força de forma uniforme aqui na placa, né? Então o ideal é você ter um rolo largo, onde as duas ripas vão ficar posicionadas até a extremidade desse rolo, onde o rolo possa tocar as duas ripas ao mesmo tempo, tá vendo? Outra coisa muito importante ao abrir a placa: você nunca vai de uma ponta a outra, nem de lá para cá, nem de cá para lá. Você sempre vai abrir a placa do meio para fora. Então você repousa ela de forma leve no meio da placa e abre para frente, volta para o meio e abre para trás. Sempre dessa forma. Ou então, para abrir para a esquerda, vai para um lado, para a esquerda e para a direita, sempre repousando primeiro no meio da placa, tá?
Só não pode esquecer que quando você estiver fazendo um movimento vertical e você for passar para o horizontal, de mudar o posicionamento das suas canaletas. Que agora, se eu for abrir para cá, as canaletas estão aqui para me conduzir, né? E eu sempre vou do meio da placa para fora, do meio da placa para fora, ok? Porque o objetivo é abrir, né, a placa, fazer com que a argila se desloque. Se eu fizer um movimento de uma ponta, de uma extremidade da argila para outra extremidade, eu estou jogando uma argila daqui da ponta, fazendo que ela toda caminhe para um lado de lá. Então é como se você só deslocasse a argila e ela não vai, né, abrir. Só uma dica de quando as ripas chegarem no limite de um rolo, por exemplo, vocês podem fazer com que elas fiquem em V. E então, no caminho, ele vai te dar mais firmeza lá da metade da argila para lá, tá vendo? Você coloca nessa posição, depois você coloca nessa posição a ripa, e aí você vai ter o apoio da ripa ali no rolo, tá vendo? E você vai acompanhando, fazendo a movimentação das ripas na sua mesa de trabalho. Por exemplo, se nessa posição que eu coloquei a minha placa, eu quero arredar, abrir a massa mais para aquele lado de lá, mas ela já está muito larga para o meu rolo, você coloca as ripas nessa posição, vem aqui no meio da argila e abre lá para aquele lado, tá vendo? Outra coisa que eu gosto de fazer, uma dica que funciona bem para mim, é de às vezes apoiar a minha mão no meio do rolo. E isso vai garantir ali uma uniformidade na força exercida no rolo, tá vendo? Porque às vezes você tem um rolo que ele pode empenar aqui com a força que você coloca na extremidade dele, sabe? Então, às vezes você tem um rolo que você pode usar a sua mão aqui no meio, que vai te dar um resultado melhor também, aí uma resposta melhor quando você estiver abrindo a sua massa, tá bom? Aqui, acredito que já chegamos no ponto certo. Vou pegar aqui vou pegar o molde que a gente vai utilizar para medir. No caso, a gente vai fazer um outro prato desse aqui, é um prato de sobremesa, né? Então vai ser esse molde aqui. Vou medir. Lembrando que, além de considerar o diâmetro da peça, você tem que planejar a argila suficiente para cair nas bordas dela. Então aqui, ó, tá no limite. Eu vou abrir um pouquinho mais para ter uma margem de segurança, porque quando eu colocar essa argila em cima do meu molde para cair, ela vai ter que ter argila suficiente para fazer aqui a aresta do prato, né? Que é essa daqui, essa aresta aqui. Então eu tenho aqui, olha só como que tá o limite dela, né? Então, por questão de segurança, eu vou abrir só um pouquinho mais. Então, gente, nessa finalização da placa aqui, eu estou encontrando algumas bolhas. E o processo de eliminação de bolhas é aquele tradicional que a gente já conhece, né? Cutucar ela, né, de uma forma delicada para o ar sair e depois conduzir a argila novamente de forma que feche ali aquele buraquinho que foi aberto para a expulsão do ar. Se vocês perceberem que durante o seu trabalho de abertura da placa, as arestas dela está rachando, é porque ela está ressecando. Então você vem com uma esponja, tá?
você umedece a esponja, tira o excesso de água e passa aqui na sua aresta, nas arestas que estão rachando, né, para hidratá-la. Ah, eu tive um problema, fui interrompido, o telefone tocou, eu tive que atender alguém na rua. Eu vou perder a placa que eu tô mexendo? Não, para você ganhar esses minutos aí, tá? Se você for interrompido durante o processo da sua placa, você pode pegar um saco plástico e você vai envolver a sua placa com esse saco plástico, tá certo? Aqui você certifique-se de que ela tá bem próxima aqui, porque quanto menos ar a placa tiver contato, melhor. Se você estiver num ambiente que não tem vento, você pode só deixar assim, tá tudo bem. Se não, você tem que colocar alguns pezinhos aqui sobre o plástico, tá? Para ele não voar. Mas você tem que certificar de que esses pezinhos não estão tocando a sua placa. Combinado? Tá aqui mostrado para vocês como que vocês fazem. Desse jeito aqui você consegue ganhar alguns minutos, tá bom? Então agora, dando sequência aqui, ó, ao nosso molde, tá vendo? Aqui dá para ver como já tá com uma margem de segurança aqui de argila, tá vendo? Nós vamos precisar também de um suporte para colocar o nosso molde com a placa de argila por cima, porque quando a argila cair sobre o molde, ela não vai poder tocar uma superfície, né? Então, essa distância aqui que esse molde, esse suporte que a gente está usando aqui, ele é uma distância boa entre o chão, né, entre a superfície e o molde, porque a gente não vai usar esse tanto de argila aqui. Então essa altura aqui é o suficiente. No caso, a gente tem aqui esse pedaço de vidro que a gente usa no ateliê, que ele foi cortado, mas você pode pegar qualquer tigela, qualquer coisa que te dê uma altura suficiente para você apoiar o molde com a placa de argila por cima, tá bom? Vamos fazer agora esse movimento aqui para vocês verem. Então, gente, só antes de virar a placa, eu vou explicar duas formas que tem para fazer isso. Às vezes o próprio peso, quando é um molde muito simples, o próprio peso da argila sobre o molde já é o suficiente. Mas tem também o caso das espumas. Vocês já devem ter visto as espumas, né? Onde as pessoas, os ceramistas, apertam o molde sobre a placa de argila para ela, né, modelar ali com bastante detalhe. Numa outra hora a gente vai fazer uma outra peça usando essa técnica da espuma, tá? Hoje, como o prato ele tem um molde muito mais simples, só o caimento da placa de argila sobre o molde vai ser o suficiente. Primeiro eu vou repousar aqui o molde de cabeça para baixo, tá? Sobre a argila, e vou retirar agora a argila da superfície. Viramos ela aqui. Você já prepara o seu suporte, tá? Para ficar um pouco mais alto para vocês visualizarem, eu ainda vou colocar um outro suporte aqui que é um torno, só para ficar mais alto aqui para vocês verem. Então, gente, olha só, aqui ó, a placa de argila ela não cai totalmente sobre o molde, mesmo sendo redondo. Então a gente vai ter que, é agora que entra o trabalho da modelagem. Você coloca sobre a sua superfície, tá vendo a função do seu suporte? É para não tocar, para a sua argila, o excesso de argila não tocar a superfície. Nesse momento é normal aparecerem algumas rachaduras, tá? Você pega então a esponja para hidratar essas rachaduras e impedir que a placa rache por definitivo.
Você corrige aqui algumas irregularidades aqui da sua base do prato. Vocês com certeza já viram muita gente batendo a colher de pau, né, nesse momento, mas como é um prato com uma superfície mais rasa, só de passar a esponja aqui de forma leve e passando o dedo, já vai ser o suficiente para a sua argila cair toda sobre o molde do prato. Fique atento à hidratação da sua placa, tá? Se necessário, molhe novamente a sua esponja. E conduza a argila em direção ao molde. Tá vendo? Eu tenho algumas ondulações aqui. Você pode passar o dedo também, ó, para corrigir alguma rachadura que aparecer. Mas você não pode forçar a argila de forma abrupta, tá? Porque quanto mais você forçá-la de uma vez, mais ela vai rachar. E pode ser que no momento ela parta de uma forma que não seja possível mais reparar. Então você tem que ter bastante calma. Aqui, ó, essa parte aqui, ela já caiu toda, tá vendo, ó? Tá com esses franzidos aqui pequenininhos. Então significa que essa parte, e eu já consigo enxergar a circunferência do molde nessa parte da argila. Só que aqui, né, ainda exige esse trabalho de modelagem. Vamos continuar. É muito normal quando você estiver modelando um lado da placa, o outro lado levantar. Isso é muito normal, porque a argila está respondendo, né, gente? É física. Aí uma hora você volta lá na parte que descolou. Aqui agora eu cheguei num ponto que eu estou usando só o dedo, tá? Não estou usando a esponja porque aqui agora já não é uma questão muito de... Aqui eu estou percebendo um excesso de água, então eu venho aqui com a esponja também para tirar esse excesso, tá vendo? Ó? Porque eu fui com a mão. Então vocês já sabem, a esponja ela serve tanto para colocar um pouco de água, tanto para tirar o excesso de água também, tá? Então o dedo aqui ele está entrando mais como uma ferramenta de modelagem. E vocês estão percebendo também que o meu objeto que está girando, porque eu coloquei ele sobre um torno giratório, que é uma ferramenta muito importante aí, vocês têm que ter aí para fazer esse trabalho, que vai ser muito mais fácil dessa forma. Se você não tiver, você vai ter que ficar ou virando a sua peça ou girando ao redor dela. Aí pessoal, percebam que aqui ela tá dando essa rachadinha aqui, mas eu não vou perder tempo com isso, que isso é um excesso de argila que vai ser descartado, porque o molde ele vem até mais ou menos essa altura, tá vendo? Você tem que se preocupar com a argila que vai ser usada na sua peça. Então aqui visualmente eu já consigo ver que ela está toda, né, caída sobre o molde. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, ó. Ela está 100% acompanhando ali a linha do molde.
Então aqui a gente concluiu essa parte de adaptação da placa de argila sobre o molde. Vou deixar agora descansando aqui ao ar livre, tá? Por aproximadamente 15 minutos, para ela ficar um pouquinho mais firme, para a gente poder fazer esse recorte aqui do excesso de argila. Bom, gente, passado o tempo, você certifica, tá, da resistência, da consistência da argila, tocando aqui numa pontinha dela aqui para ver se ela já está mais firme, tá? No caso aqui está, então a gente vai poder tirar agora esse excesso para então poder prepará-la para descansar e chegar no ponto de couro. Vamos às ferramentas necessárias que muita gente usa, que são as ferramentas disponíveis. E depois eu vou explicar para vocês a forma que eu experimentei de fazer e gostei. Você tem o fio, né, que as pessoas utilizam para fazer o corte rente ao molde, tá certo? Você pode utilizar o bisturi, né, a esteca com a ferramenta de corte para fazer aqui a incisão, né, e retirar o excesso de argila. E dentre essas ferramentas, eu experimentei o seguinte: eu experimentei uma tesoura velha e gostei do resultado, achei bem prático, né, de utilizar essa tesoura velha para retirar aqui, olha só, o excesso de argila, sem me preocupar com o acabamento, que eu achei bem rápido e prático, tá vendo? Porque com o acabamento eu vou fazer uma outra ferramenta. Aí, ó, aqui eu já consegui tirar um excesso de argila, tá vendo? De uma forma bem rápida e prática. E aí eu vou fazer agora o acabamento para deixar aqui bem rente ao molde. Eu vou unir a técnica do fio, né, que muita gente usa, só que com uma ferramenta que eu encontrei numa drogaria, que isso aqui é fio dental, tá vendo? Isso aqui é uma ferramenta de fio dental presa a um suporte que tem nas drogarias. E eu comprei e achei isso muito prático de usar para fazer acabamentos assim de corte, porque ela me dá uma firmeza muito boa para fazer esse tipo de acabamento. Então eu sugiro que vocês utilizem ela. Vamos para fazer esse acabamento. Você pode continuar fazendo assim de cabeça para baixo, ou se a peça já estiver firme o suficiente, você pode virá-la, né? Para fazer esse acabamento vendo de cima. Mas se você for fazer o acabamento num ponto que a argila ainda não está muito firme, você vai ter que entrar debaixo dela para você verificar aqui, tá certo? Vai ser um pouquinho mais difícil. Então eu recomendo que você espere o ponto da argila certinho para você poder virá-la, tá bom? Aqui eu estou limpando a superfície para virar a argila. Mas antes de eu virar a argila, esse agora é um bom momento para você fazer a sua assinatura aqui, já que ela já está mais bem acabada, alisada aqui, você já corrigiu os problemas. Você pode fazer a assinatura aqui nesse momento do prato. Coloquei um paninho aqui na superfície para a argila não grudar ele, né? Aqui está. Tá dando para todo mundo ver? Vou dar um zoom aqui, ó. Então, depois que eu tirei aqui o excesso de argila, aonde essa ferramentazinha aqui minha que eu falei com vocês vai ter, né, vai conseguir cortar, então eu só confiro aqui
onde que a ferramenta não vai conseguir passar. Retiro o excesso. Isso é uma tesoura velha, viu, gente? Que não é utilizada para mais nada. Porque você não vai pegar uma tesoura nova, não, que você vai cegar ela toda, que a argila vai acabar com a tesoura. Isso é só para tirar um pedaço da argila mesmo. Então agora que eu tirei essa parte toda, eu venho com essa ferramenta e vou passar aqui. Eu apoio nela e olha lá, ó. Tá vendo toda essa parte? Agora eu faço do lado de cá. E pronto. Bom, gente, agora a peça tá aqui no ponto de couro. Né? Aqui. Agora ela já tá mais firme. E é nesse ponto então que a gente vai fazer o acabamento. O acabamento desse prato, ele é um prato que tem um estilo que não pede um pé não. Esse aqui eu não coloquei um pé ao redor não, ele vai ser apoiado totalmente sobre a mesa mesmo. Então eu vou fazer só o acabamento aqui nessa aresta, tá vendo, ó? Olha como que ela tá, essa aresta. Tá vendo? Vou passar a fazer um acabamento com a bucha e as ferramentas. Vamos ver como que vai ficar. Bom, gente, é isso aí. Aqui. O acabamento do prato. Vejam só. Né? Aqui agora tem uma arestazinha, uma aba melhor, tá vendo? Claro que sendo feito à mão completamente, ele tem aí as suas pequenas imperfeições, né? Mas aqui está o prato, tá certo? Ele vai ter aí uma redução de tamanho ainda, tá? Lembrando, né? Ele vai ter a retração no forno de 15% geralmente, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho essa travessa aqui que eu fiz com esse molde aqui de vidro, ó. Olha só o tanto que essa argila retraiu. Olha a comparação de tamanho dessas peças. Olha, para vocês verem. E olha que foi uma peça que a placa foi colocada por cima do molde. Então, quando ela foi feita, a placa de argila, ela era um pouco maior que o próprio molde ainda, porque quando você coloca por fora, a peça fica maior. Quando você coloca a placa por dentro do molde, a peça já é naturalmente menor que o molde. Então essa aqui ela foi feita por cima do molde e olha só o tanto que ela retraiu, né? Então, gente, para concluir, passamos agora para o processo de secagem da peça. A secagem, como vocês já sabem, ela varia muito, não dá para afirmar quanto tempo. E varia muito com o clima, né, da atualidade, a umidade do ar, o ambiente em que a sua peça vai estar repousada, né? Então não dá para afirmar muito tempo, muito assim a velocidade, os dias, quanto tempo vai levar.
mas você tem que garantir as condições necessárias para que ela não, para que não haja um ressecamento repentino da peça que leva a problemas como desnivelamento, né, que é a peça empenar, entortar e até mesmo trincar, rachar. Isso acontece quando ela tem um ressecamento muito repentino. Então, para você deixar a sua peça repousando para secar de uma forma adequada, eu recomendo que vocês coloquem uma folha de papel sobre a superfície que você vai deixar a peça repousando, né? Coloca ela ali em cima. E um macete também que eu tenho é um saquinho de água. Eu tenho um saquinho de água que eu coloco sobre a peça, tomando cuidado com as arestas de argila, tá? Você tem que observar se não está fazendo pressão sobre essa parte, porque senão vai empená-las. E esse saquinho de água garante aí que uma placa de argila seque ali, não empene, né, de forma correta. Tem gente que usa garrafinhas de água, mas para peças maiores, retangulares e maiores, pode até servir. Eu gosto do saquinho porque o saquinho ele é mais delicado e ele vai... A probabilidade dele danificar a sua peça é menor. Já uma garrafa de água, ela tem partes muito duras, né, que podem aí estragar a sua peça de água, a sua peça de argila. Depois que você colocou ela aqui, você pode cobrir com um paninho também. E com o passar do tempo, você vai verificando e tirando cada parte, cada elemento aos poucos. Quando ela já estiver mais avançada, você não tem necessidade mais de deixar coberto com um paninho. E depois você tira o saquinho e também a base de papel. Tá certo? Bom, gente, eu mostrei para vocês aqui algumas técnicas, alguns macetes que eu utilizo na minha produção. É claro que existem muitas outras formas de fazer, até na internet mesmo vocês já devem ter visto formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? O que eu recomendo é experimentar. Cada um testa o seu jeito de fazer alguma coisa e também e ver aquele que lhe dá um melhor resultado, aquela forma que você melhor se identifica para fazer determinadas coisas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só enviar aí pra gente e até a próxima.